Refutações. Passaremos algum tempo lidando calmamente com a questão levantada na prova 60. Para 20 milhas, 32 quilômetros, a queda existente é de 14 metros. Dado que você está vendo 32 quilômetros com os olhos e à primeira vista, o ângulo de visão que teríamos não seria superior a 90º, um ângulo mais amplo e perderíamos a perspectiva. Assim, a hipotenusa mede 32 quilômetros, então cada perna, a distância do olho ao navio, seria de 22,6 quilômetros, e a altura desse triângulo, ou seja, a distância até o ponto de referência, seria de 16 quilômetros. Para corresponder a esses números. É necessário que a pessoa esteja pelo menos 13,9 metros acima do nível do mar. Então o fato de não importar a altura que você esteja é mentira. Se, por exemplo, mantivermos os pés na praia e os olhos em 1,60, nossa distância de horizonte óptico é de 5.502 metros, então o ângulo máximo que podemos cobrir será de aproximadamente 11 quilômetros. Em qualquer um dos dois casos. Na primeira, a 14 metros acima do nível do mar, enxergando um total de 32 quilômetros de horizonte, o arco que se forma tem um desnível de 14 metros. Ver 14 metros de desnível a uma distância de 32 quilômetros é como ver um desnível de 0,43 milímetro em uma régua de 1 metro de comprimento colocada horizontalmente a meio metro de distância. No segundo caso, estando com os pés no mar e percorrendo apenas 11 quilômetros de relance, a elevação que se produz é inferior a 2 metros, o que equivale a ver uma régua de 1 metro de comprimento colocada na horizontal. Distância, uma diferença de nível de 0,15 milímetros. Aqui a pergunta seria: quanta irregularidade nosso olho seria capaz de detectar? Pessoalmente, acredito que em uma régua de 1 metro de comprimento, colocada a meio metro de distância, sou capaz de distinguir, se tiver algo perfeitamente reto para colocar próximo ao meu olho para comparar, uma irregularidade de 8 milímetros, verifiquei. Para poder ver esse desnível na Terra, precisaríamos subir nem mais nem menos que 4.695 metros. Se o que esperamos ver é um desnível claramente evidente, como o desenhado na representação, cuja relação entre comprimento e altura é de 0,1, ou seja, como ver um desnível de 10 centímetros em uma régua de 1 metro, precisaríamos subir até uma altitude mínima de 675 quilômetros, de onde poderemos observar um arco com 6.747 quilômetros de comprimento. Essa é a distância que precisaríamos separar as naves para que seja visto, como mostra a imagem. Para se ter uma ideia, a ISS, que orbita a 400 quilômetros do solo, com um ângulo de abertura de 90º, consegue enxergar um arco com razão de 0,075. Trata-se de um arco com extensão total de 5.282 quilômetros. Com relação à prova 61, apenas destacaremos que em seu próprio texto está a chave do assunto. Qualquer coisa perto do horizonte pareceria inclinar-se ligeiramente para trás de sua perspectiva. Na verdade, eles sempre se inclinarão para trás do ponto de vista do observador, nunca para o lado. Então o observador sempre estará olhando para eles na posição vertical. Um prédio, por exemplo, mesmo o maior e mais distante, que esteja à vista, também terá menos de 1 grau de inclinação, a menos que você consiga vê-lo a mais de 112 quilômetros, então terá mais de 1 grau de inclinação. Inclinação e sempre só para trás.
Antes de examinarmos as provas 62 a 66, que discutiremos juntos, pois são basicamente variações do mesmo experimento, vamos revisar um pouco de quem estamos falando quando mencionamos o Sr. Samuel Birley Houghton, 1816-1884. Antes de tudo, vamos esclarecer que, embora no livro de Dubai ele seja referido como doutor, não há nenhuma evidência de que ele tivesse algum título acadêmico. Em 1838, o Dr. Samuel Houghton era secretário da colônia em Mané, um experimento utópico de vida comunitária e, portanto, eles tiravam água do antigo rio Bedford. Então ele escolheu o rio, ao qual ele se refere como um canal, como o local para seus experimentos entre 1838 e 1870 para provar sua teoria. Ele publicou vários artigos e livros, detalhando suas descobertas, mas infelizmente eles são um tanto inconsistentes. A propósito, como resultado de suas pesquisas e complementando as conferências, ele escreveu um livro sobre suas teorias. A primeira versão deste livro apareceu em 1849 e era apenas um panfleto de 16 páginas, aumentando para 221 em 1865. Finalmente, uma terceira e definitiva edição foi produzida em 1881 com mais de 400 páginas. Na publicação de 1865, ele afirmou que seu experimento de 1838 foi realizado em um trecho de 6 milhas de Velney Bridge, olhando para Velshdan, enquanto na edição de 1881 de seu livro Zetetic Astronomy, The Art Not a Globe ele diz que foi o contrário. Esta última versão é apoiada por outros comentários do livro, por exemplo, quando ele descreve um incidente que ocorreu quando ele foi solicitado a olhar na direção oposta ao sul da represa de Velches e testemunhou o aparente desaparecimento de um navio, que em turno reapareceu pouco tempo depois. Parecia que um navio simplesmente saiu de sua linha de visão enquanto estava em uma pequena dobra na via navegável geralmente reta. Ao descrever seu quinto e último experimento em 1870, ele parece estar usando uma parte diferente do rio, porque diz que fez suas observações de uma ponte de bloqueio a 2 milhas da estação ferroviária de Dovion Market e descreve as barcaças entrando no canal do rio Uzi, com destino a Ramsey. A filosofia zetética era essencialmente de procedimento investigativo, o que significava que qualquer prova de que a Terra era redonda teria que ser o resultado de um experimento, não simplesmente de cálculo. O mundo parece plano, assim como o Sol parece girar em torno da Terra, então deve ser presumido plano, a menos que possa ser provado o contrário. A primeira tentativa de experimento foi em 1838, quando um certo Samuel Birley Houghton Parallax fez observações ao longo do antigo canal de Bedford, uma das melhores obras de drenagem de Vermuyden, e que, de Velney em diante, tem seções retas de 6 milhas. Houghton era um crente da Terra plana, o que pode ter influenciado suas técnicas de observação. O ponto, em última análise, é que de Velney Bridge, abaixo, ele viu claramente, através de um telescópio, barcaças no rio a cerca de 10 quilômetros de distância. De fato, devido à curvatura da Terra, do solo, olhando-se sobre uma superfície plana, não se enxerga mais do que 3 milhas. Suas barcaças deveriam estar bem abaixo do horizonte. Dessa forma, ele chegou à conclusão errada de que a Terra era plana e tudo estava quieto até 1870. Havia, sem dúvida, muitos cientistas por aí que poderiam ter apontado que os resultados de Houghton eram confortavelmente explicados pela refração da luz perto de uma superfície quente, à base de muitas miragens no deserto. No entanto, ninguém parecia interessado até que o experiente Alfred Russel Wallace desenvolveu um experimento muito mais elaborado. Em parte, isso ocorreu porque um certo John Anday, de Swinburne, havia feito uma aposta de cerca de 1.000 libras em que o novo experimento estabeleceria a planicidade da Terra para sempre. Em 5 de março de 1870, os senhores John Anday, Alfred Wallace, William Carpenter, testemunha de Anday, M.W.B. Coucher, testemunha de Wallace, e J.H. Walsh, editor do jornal The Field, encontraram-se no rio Old Bedford para o desafio. O experimento, na prática, não é tão fácil quanto na teoria. Para evitar suscetibilidades,
Deve-se ter muito cuidado ao medir as alturas e posições dos alvos e do telescópio. É preciso ter sorte com as condições de visibilidade e levar em conta coisas como a refração da luz causada pela atmosfera, que é perceptível a uma distância de 6 milhas e varia de acordo com a hora do dia e as condições atmosféricas. Foram utilizadas 3 barcaças, em cada uma das quais foi erguida uma haste reta, todas da mesma altura. As barcaças estavam atracadas a 2 milhas uma da outra ao longo do mesmo trecho de água. Os topos das barras estavam, portanto, à mesma distância acima da superfície da Terra. Usando um teodolito, Wallace alinhou do topo da primeira haste até o topo da terceira. Se a Terra fosse plana, o topo da barra do meio estaria na mesma linha. Na verdade, como a Terra era curva, a terceira haste estava mais baixa que a segunda. O segundo marcador estava 32 polegadas acima da primeira para a terceira linha. O resultado do experimento era previsível. O alvo central parecia elevado cerca de 5 pés e meio, 1,68 metros, acima da linha de visão da ponte do telescópio, concordando com Wallace. Um cálculo feito tomando um raio terrestre de 6.371 quilômetros. E uma distância entre cada marca de 4.828 quilômetros. Retorna o resultado de que a marca central deveria ter aparecido a 1,83 metros. Sobre a vista, dadas as circunstâncias, parece um bom resultado. Walsh determinou que a curvatura da Terra foi comprovada e concedeu o dinheiro a Wallace, o vencedor. Nos anos seguintes, um Ampden furioso assediaria Wallace e sua família por todos os meios, inclusive legais, acusando-o de trapacear. Os defensores da planicidade da Terra observaram os mesmos resultados e de alguma forma conseguiram se convencer de que era tudo um truque de perspectiva e o que isso fez, afinal, foi provar que a Terra era plana. John Ampden recusou-se a pagar, e o caso foi a tribunal cerca de 6 anos depois. Em um exemplo maravilhoso da astúcia da jurisprudência, o juiz se recusou a decidir sobre o que poderia ser deduzido dos experimentos e resolveu a questão, declarando que tais apostas não eram juridicamente vinculativas. Em 1901, H. Yule Oldham repetiu o experimento de Wallace com bastante exatidão e obteve o mesmo resultado, que foi relatado à Associação Britânica para o Avanço da Ciência.